Olá, pessoal! Está começando mais um Papo Suprem, aqui pelo canal 2 da NET TV e afiliadas para você aí de casa. E hoje nós temos um convidado, como sempre, muito especial. Ele é diretor de fotografia e também diretor de cinema, né? O Tércio Garófalo. Tudo bem, meu querido? Tudo bom, hein? Uma grande satisfação ter você aqui em nossos estúdios. E já começando, por que estudar cinema? Vamos lá, começar difícil já, né? Eu acho que o cinema ele tem eu diria assim, ninguém entra para escrever uma história ou em frente a um papel em branco inocente. Você sempre tem algo a dizer. E assim é também com um quadro, ou com uma película de cinema, ou com, hoje em dia, um sensor, né, de uma câmera. E eu acho que o cinema ele traz para você uma possibilidade de contar histórias e de fazer parte da vida das pessoas de uma maneira muito profunda e muito ampla. Por que muito profunda? Porque o cinema é uma arte onde o telespectador se relaciona muito com aquilo que ele está vendo. Ele consegue se ver, se identificar e consegue sentir como se ele fizesse parte daquilo. Então, o alcance com algo que você está dizendo para alguém que está participando dessa experiência, ele é muito profundo. Ele vai muito longe dentro da pessoa. E ele também tem um alcance muito grande. Você pode, essa história, contar aqui na sua vizinhança e ela pode chegar na Indonésia, pode chegar no mundo inteiro. E isso depende, claro, de muitos fatores. E além disso, artisticamente é muito completo, né? É uma arte que mexe com várias formas de sentimento, visuais, envolve cores, luz, ritmo, música. Então tem muita riqueza artisticamente que me completa como artista para poder trabalhar. Mas, Tércio, conversando com você, você disse que quando era bem adolescente, né, chegou a jogar inclusive futebol, né, foi embora para os Estados Unidos, depois para estudar cinema. Fala um pouquinho dessa história para a gente. Então, vamos lá. Eu sempre mexendo com arte, né, falando dessa relação com música, pintura, e comecei a estudar teatro. Do teatro eu comecei a estudar, estava desse lado da câmera antes de estar do outro lado da câmera, né? Comecei a estudar interpretação para cinema e aí eu comecei a me apaixonar por direção, por iluminação, por como trabalhar, como fazer o cinema e não só atuar para ele, que não é só, né? Uma das partes mais importantes. Então comecei a estudar em São Paulo, ao mesmo tempo eu fazia o curso de História na Universidade de Brasília, me formei como historiador pela Universidade de Brasília. Mas no decorrer da caminhada eu comecei a sentir que talvez algum dos cursos que eu queria fazer estavam nos Estados Unidos, estavam no exterior. E nessa época eu jogava bola, como todo bom brasileiro, embora isso não seja verdade, né? A gente chega lá fora e descobre que nem todo brasileiro joga bola. Sim. Mas aí eu comecei a pensar numa forma de pagar, de custear isso, e veio essa ideia das bolsas esportivas, que eles têm muito isso nas universidades, né? Então eu comecei a treinar, peguei um treinador aqui, me preparei fisicamente para atuar como um atleta e fui para os Estados Unidos, fiz vários testes de bolsa, fui aceito para algumas universidades e fui. Primeiro eu escolhi uma universidade na Pensilvânia, em Pittsburgh, e depois de um tempo lá eu senti que eu deveria logo ir para Los Angeles, porque mais do que o estudo formal, a cidade de Los Angeles me daria a oportunidade de trabalhar com cinema de uma forma muito mais efetiva, porque é lá realmente que o cinema acontece, né? Tem uma efervescência muito grande. Exato, acho que lá atrai uma quantidade de talentos de todas as áreas muito grande, as pessoas vão para lá. Então, por um lado, acaba que é cheio, tem muita gente que faz, mas tem muita gente boa com a qual você pode fazer parcerias, e o cinema é muito uma parceria, ninguém faz cinema sozinho, você precisa de gente talentosa com você. E acho que lá eu achei isso e foi um período de muito crescimento, então me formei lá, trabalhei por um tempo e agora estou aqui de volta às terras candangas. E por que isso para a sua vida, né? Você estudou história, estudou depois cinema, e por que não? Peraí, eu quero ser diretor de cinema, diretor de fotografia. Certo. O diretor, ele é o capitão do barco, né? É quem realmente conduz a história para uma direção, é quem pega aquilo que está escrito e fala, ok, como é que a gente vai contar isso, e você tem dentro disso dezenas de escolha. Então tem muitos projetos que eu adoro trabalhar dessa forma, que são histórias que eu quero contar, trabalhando nessa vertente. Agora eu tenho uma paixão muito grande também pela linguagem do cinema, de não só a história que é contada, mas todas as coisas, todos os elementos que você pode manipular dentro da linguagem para trazer isso à vida. E isso faz muito mais parte do que a gente chama de cinematografia.
e entra como a direção de fotografia. Então entra dentro disso, por exemplo, todo o departamento de câmera e de iluminação. Como que eu comecei a me envolver com iluminação? Essa é uma história até engraçada. Tem coisas que a gente escolhe, tem coisas que meio que escolhem a gente, né? Eu, como todo menino candango, eu subia nas mangueiras para pegar manga e não tinha medo de subir nas mangueiras. Inclusive, se minha mãe soubesse o tamanho das mangueiras de que eu quase caí, acho que tadinha, ia ter um ataque do coração. E aí eu tinha uma aula de estúdio de TV no cinema e que as luzes ficavam em cima, né? Todas numa grid, numa grade. E as pessoas tinham medo de subir a escada para mexer nessas luzes. E eu, por causa desse meu histórico, não tinha. E eu subia na escada e eu passei 2 anos fazendo as luzes de todas as aulas durante toda a semana. E eu aprendi a gostar, a olhar essa interação da luz com as pessoas e criei essa paixão. Aí dentro disso eu puxei essa minha vertente como diretor de fotografia e acabei trabalhando até mais como diretor de fotografia do que como diretor nos Estados Unidos. Técio, a fotografia no cinema, ela é importante? E o que é a fotografia, na verdade, no filme? Tá. A fotografia é fundamental. Como qualquer meio que você está trabalhando, imprimindo uma arte, se é um quadro, você usa a tinta para mostrar aquilo. Se é um livro, é uma tinta também, de uma certa forma, né? E no cinema você trabalha com luz. A gente gosta de falar que, no fundo, a gente está pintando com luz. Então, de uma forma mais técnica, tudo que você vai ver, ele está sendo captado por um aparelho, que é a câmera, mas por causa de uma luz que vem sendo refletida. Então, o que vai ser mostrado, o que vai ser escondido, a maneira como vai ser abordado aquele momento, ele todo depende da fotografia, ele depende da luz. Agora, tudo isso, no fundo, serve o quê? Como uma cama para que os atores possam atuar, trazendo a sua performance, no seu diálogo, nas suas ações, no blocking, fazer aquela história trazer a vida. Então a fotografia, a iluminação, ela é o suporte dentro desse meio aonde o ator vai poder trazer aquele roteiro, o diálogo e a história à vida. E dentro dessa fotografia, dessa história, desse diálogo, a sétima arte, né? O cinema é conhecido como a sétima arte. E por que, na sua opinião, como um diretor, você acha que o cinema tem esse poder tão grande? Né? O cinema dita muitas tendências, dita moda, inclusive, né? Vários comportamentos. Eu acho que o cinema, ele mexe com muitas coisas ao mesmo tempo que as artes mexem separadas, né? Então ele tem um ritmo, tem uma musicalidade, ele tem textura, tem como tem numa escultura. Então ele trabalha muitas artes ao mesmo tempo, por isso que talvez ele seja uma arte, uma sétima arte, uma arte que engloba várias coisas ao mesmo tempo. E eu acho que o tamanho, o poder, o envolvimento é justamente pelo que a gente estava falando um pouquinho, a maneira como a pessoa, como telespectador, se identifica com aquele personagem. Ele é capaz de sentir calor, como aquele cara está sentindo calor no deserto, ele é capaz de girar no espaço, sentir, ficar tonto com aquilo, com aquela pessoa. Por quê? Porque ele, de alguma forma, se identificou com aquela pessoa, porque por mais que os problemas do Polo Norte ou do Irã sejam um pouco diferentes dos que a gente vive, muitos dos problemas eles são problemáticas do ser humano. São coisas que mesmo que numa situação que eu nunca vá presenciar, eu consigo me identificar naquela pessoa que está passando por aquela determinada situação. E eu acho que dentro desse sonho que a gente fica imerso durante o cinema, a gente consegue ter reflexões e consegue se enxergar nisso e pensar em coisas profundas da nossa própria vida. Certo. E dentro disso que você está falando, a sétima arte, né, como essa maravilha que arrebanha, né, pessoas, milhões, talvez bilhões no mundo inteiro. Tem vários festivais internacionais, o Festival Internacional de Brasília, inclusive, é bem famoso no cenário nacional, o de Gramado, aí tem o Urso de Ouro em Berlim, tem o Festival de Monte Carlo, Sundance, tem vários. É o Oscar, o Grammy não, o Oscar é o Globo de Ouro, né? Certo. Então, mas no Grammy também, né, tem várias músicas que ficam famosas, né, e são levadas para o cinema. Qual o poder da música no cinema para você? O que você pode dizer sobre isso? Eu acho que todos os elementos que fazem parte da produção, eles funcionam como camadas de significado, como um bolo que você vai construindo e você adiciona mais uma camada que te ajuda a
ficar imerso naquela viagem, né? Então, por exemplo, se a iluminação ela tem um papel de mostrar, a música é uma das partes do cinema que mais diretamente, com mais facilidade, você identifica como mexe com as suas emoções. Experimenta assistir um filme com o som desligado e depois assistir com o som ligado. Você vai ver como, às vezes, aquele momento, na hora que entrou a música, ele te ajuda a fazer parte daquilo. E eu acho que a música é um desses elementos fundamental, onde você acrescenta um pouquinho mais de significado. Como a cor acrescenta, como a textura acrescenta, a música dá mais um toquezinho. E agora, nesse seu retorno às terras, né, do Brasil, o que você está achando das produções nacionais? Você acha que a gente está bem internacionalmente falando, vamos dizer assim, os filmes brasileiros, como é que eles são vistos lá fora? Eu vejo um Brasil crescendo, eu vejo que as produções têm sido maiores, têm sido melhores. Em termos imagéticos, até na novela, por exemplo, eu já vejo como está tendo um cuidado mais profundo. Eu acho que isso é inclusive um boom da TV no mundo. Antes você tinha um dinheiro muito grande direcionado a cinema e um menor direcionado à TV. Hoje as produções de filmes para TV ou de séries para TV têm muito orçamento, então elas têm a capacidade ou a possibilidade de trazer coisas melhores. Mas ainda dentro do cinema eu sinto que tem caminhado na mesma vertente, pessoas cada vez mais compromissadas com o domínio dessa linguagem, e não só contar uma história, mas como que eu conto isso dentro do cinema de uma forma mais efetiva. Eu acho que tem muito para crescer e acho que tem um terreno aberto grande para ir. Acho que o mais importante são as histórias, e a gente tem muitas histórias aqui para serem contadas, para serem traduzidas dentro dessa linguagem. Qual o grande sonho de um diretor de cinema dentro de uma produção? Talvez seja um pouco pessoal, né? Mas eu acho que é saber que a minha obra fez diferença de uma forma positiva na vida das pessoas. E isso pode ter o alcance mundial ou pode ter o alcance no vizinho. E talvez o grande truque seja pensar que se fez diferença para o cara que está do meu lado, vale a pena, é satisfatório. Dirigir, né? É fascinante, dá trabalho, como é que é? Rapaz. Como é que é essa efervescência de estar dirigindo, iluminação, cena e atores, atrizes, como é que é isso? Então, acho que é por isso que eu falei um pouquinho de como é um trabalho de grupo, né? Essa é a importância de montar uma equipe muito boa, para que você, como diretor, você possa executar o seu trabalho sabendo que várias outras coisas da produção vão estar sendo feitas por especialistas das suas equipes, né? O diretor, como o capitão do barco, no fundo todas as coisas passam por ele, todas as decisões, de uma certa forma, passam por ele, mas talvez não necessariamente na hora, no set. Então, uma decisão sobre iluminação, uma decisão sobre enquadramento, ela normalmente é discutida antes de se chegar na produção, muitas vezes é feito um storyboard, né, os desenhos, e quando chega no set, o diretor de fotografia vai cuidar disso, ele vai ter a equipe dele que vai cuidar disso, para que você, como diretor, você possa sentar com o seu ator e discutir com ele como passar isso da melhor forma possível. Você já discute isso nos ensaios antes, mas dentro do set é onde a arte realmente acontece. Então, por um lado, você faz todo um planejamento de como deve ser feita a fala, de como que deve parecer visualmente, mas na hora existe uma performance artística também do que o sentimento que o set está te passando, o sentimento que o ator teve na hora, uma maneira como ele respondeu à outra atriz. E você, como diretor, se você tem uma boa equipe que cuida da arte, cuida da fotografia, ou cuida de outros aspectos de produção, você pode ter essa liberdade, e que talvez seja a sua principal função no set, de trabalhar com os atores a melhor forma disso se imprimir na tela. Muito bom. Pessoal, você aí de casa que ligou agora o televisor aqui no canal 2 da NET TV, no Papo Suprem, hoje o nosso convidado é o diretor de cinema e de fotografia. É o Técio Garófalo, que veio falar para a gente, dar a sua contribuição e também falar sobre esse espetáculo que é a Sétima Arte. Nós voltamos já, daqui a pouquinho. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão.
Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com Técio Garófalo, diretor de cinema. Na verdade, diretor de cinema tem ética, normas, forma de conduta. Como é que as pessoas devem se conduzir, ser conduzidas no set de cinema? Quem está trabalhando com isso? Claro que depende de onde você está na cadeia, né, dentro do set. Mas talvez uma das primeiras coisas a se pensar, que você aprende logo quando você começa a trabalhar, é que se você chegou no horário, você está atrasado. Então você tem que sempre chegar cedo, ter certeza que a hora que começa a produção você está lá, você está pronto, está disposto. Os produtores vão perceber quem chega cedo, quem não chega, quem está com disposição, quem não está, por mais que você pense que não. E isso pode ser decisivo para a sua continuidade nessa produção ou talvez até para outras. Uma outra a ser observada é justamente conhecer a hierarquia do set, quem é quem, para quem procurar, para que justamente o set flua. Ele é organizado de uma forma que cada um sabe o seu lugar, cada um sabe o que fazer. Então você saber não tirar o tempo de uma pessoa que deveria estar fazendo determinada coisa para fazer o que não deve é uma outra coisa a ser observada. A paixão com que você faz o seu trabalho, ela também é observada. Você trabalhar com pessoas que não só são talentosas, mas você sente que elas estão dando tudo que ela tem, que elas estão fazendo apaixonadamente, isso contagia todo o set. Isso melhora. Você trabalha melhor se você tem essa paixão. Você trabalhar com pessoas que têm assim, certamente isso vai trazer um resultado, um produto final muito melhor. Eu acho que essas são algumas das coisas a serem observadas que vão fazer a diferença. E tem mais uma importante também, seja agradável no set, seja uma pessoa boa de trabalhar. Às vezes você vai estar 15 horas por dia durante um mês com essas pessoas. É normal que termine filmes e as pessoas às vezes chorem, porque vira como um familiar que você não vai ver por um grande tempo. Então você vai perceber também que às vezes você vai ser contratado muito mais por quão agradável você é, contanto que você faz o seu trabalho, preterindo às vezes muita gente que tem mais experiência que você, mas que é uma pessoa deselegante, desagradável, que você não quer estar junto. Essas são algumas das coisas que se aprende rápido no set e que são boas de você já começar observando. E a dinâmica de trabalho, Técio, entre diretor e ator? Essa talvez uma das partes mais bonitas, né? Acho que muitos diretores, às vezes, pensam atores como seus fantoches, suas marionetes que devem falar aquilo da maneira como ele pensou na cabeça dele. Sem perceber que, às vezes, ele tem grandes artistas na frente dele. Inclusive foi ele que convocou esses artistas, né? Então se você convocou essas pessoas para estar com você, confie um pouco nelas. Então eu incentivo muito o ensaio ou a discussão sobre os personagens, sobre o tema, e entendendo que aquelas pessoas, esses atores, eles vão muitas vezes trazer para a mesa coisas que você nunca tinha pensado, mas que vão funcionar. Então você ter essa flexibilidade, você ter essa percepção, essa sensibilidade de ouvir os seus atores é muito importante. Ao mesmo tempo, que fique claro de uma maneira tranquila que o diretor ele tem que pensar todos os elementos ao mesmo tempo. Às vezes aquele ator ele não está pensando como que aquela frase se encaixa dentro daquela iluminação, que às vezes é a iluminação que vai dando o clima da cena, mas você sabe. Então você tem que guiar os seus atores de forma que eles não percam o ponto final, onde quer chegar com o filme, com aquele momento e com as coisas que eles ainda não sabem, mas você sabe que vão contribuir para o seu filme. E agora, mais especificamente, falando do seu trabalho, né? Eu pude conhecer várias das suas obras, belíssimas, e você se especializou na área de curtas. Como é que é isso? Tem várias produções, né? O que você escolheu dentro do cinema para você estar trabalhando? Eu acho que eu gosto da ideia de contar histórias, né? Que diz como storytelling. Então, dentro do audiovisual, você pode trabalhar de milhões em milhões de campos. E eu acho que o do cinema é um dos mais profundos e um dos mais ricos nessa arte de contar uma história, de desenvolver um tema que se torna uma história com começo, meio e fim, que sai do ponto A, passa por toda uma situação e chega no final. Eu acho que o longa-metragem, ele é onde você tem uma possibilidade de desenvolver isso de forma mais rica, você tem mais tempo para contar isso. O curta talvez seja uma das mais difíceis, porque você tem que contar essa estrutura de história em 5 minutos, em 10 minutos. Isso talvez seja mais difícil do que contar em 1 hora. Então eu tive a oportunidade de trabalhar em todos esses campos. Trabalhei em muitas longas-metragens, em muitos curtas-metragens.
Também com clipes musicais, por exemplo. Às vezes é uma oportunidade, pode ser um clipe que só fica cortando de músicos para músicos, ou você pode usar aquilo como uma estrutura narrativa. Eu acho que, então, se eu fosse pensar no que me agrada mais, talvez não necessariamente seja o curta ou o longa, mas qualquer uma dessas situações onde você possa desenvolver essa estrutura. Tive a oportunidade de trabalhar em muitos longas lá, onde eu aprendi muito com muita gente boa. Às vezes, o grande ganho de estar no set é justamente observar essas pessoas trabalhando e beber disso. E também, quando você tem a sua oportunidade de você também trazer a sua contribuição artística. Eu dirigi vários curtas, fotografei muito mais curtas. O meu último foi um curta chamado Melody, que começou agora no circuito de festivais, já participou de 2 festivais importantes em Hollywood, e eu vou começar a divulgar, se Deus quiser, começar a divulgar aqui no Brasil. Que é a história de uma pianista, né, de um casal, e ela toca piano. Exato, esse foi um trabalho bem desafiador, porque ele envolveu, justamente como a gente está falando do poder da música, né, do papel da música. É um filme que envolve como pano de fundo uma pianista, então você tem toda a dificuldade de como que eu vou intercalar o que é dito, o diálogo, com o que é feito, os aspectos visuais de movimento, com a música. Como captar isso? Via de regra, normalmente a música é feita a captação depois, ou é inserida depois, mas eu topei o desafio junto com os meus atores, junto com a minha equipe, de tentar fazer a captação da música ao mesmo tempo que são feitas as falas. Isso é um processo muito difícil, muito delicado, precisou ser muito bem ensaiado, mas eu acho que para a interpretação dos atores, que é o que acaba sendo mais fundamental, ele enriqueceu muito, ele ajudou muito os atores a dizerem aquilo que eles queriam dizer da forma como queriam. Então trabalhei com grandes artistas, com atores que eram grandes atores e também grandes musicistas, com uma equipe muito rica também, muito internacional, tinham artistas brasileiros trabalhando comigo, russos, turcos e pessoal da Indonésia, tinha gente do mundo inteiro. Então foi uma experiência muito rica na forma de produzir e muito desafiadora. E quanto à temática, que é aquilo que a gente fala, que eu estava falando, que a gente está sempre dizendo alguma coisa, eu acho que é um filme que fala um pouco sobre como nós muitas vezes nos escondemos nos nossos lugares seguros e achamos que ali está tudo bem, mas que existe vida lá fora. Se você se desafiar e ousar um pouquinho, talvez você possa produzir coisas que você nunca imaginou. E é um filme também sobre companheirismo, como um casal ajuda o outro, os elementos desse casal ajudam o outro a chegar e a conquistar isso, né? Décio Garófalo, diretor, gosta muito de trabalhar essa diversidade étnica, né? Então você já procura sempre colocar isso no seu filme, na sua produção? Eu acho que veio natural. Eu acho que justamente por você ser um estrangeiro, você acaba criando parcerias com gente de toda a parte do mundo que se sentem da mesma forma como você. Então eu acho que eu naturalmente sempre me relacionei, me dei muito bem com gente de todo lugar do mundo, de todos os tipos, de todos os jeitos, e muito da nossa arte reflete o que é a nossa vida. Às vezes a gente não quer, tenta fingir que não, mas sempre quando você produz alguma coisa tem um pouquinho de você. Então eu acho que naturalmente tudo isso foi acontecendo e vai acontecer mais. E agora, fale pra gente sobre os novos projetos. De futuro, o que você já está desenvolvendo por aí? Eu acabei de chegar no Brasil, né? Eu ainda estou com alguns projetos sendo terminados de Los Angeles ainda estão na fase de pós-produção. Então, terminando esses, eu já estou aberto a novos projetos aqui. Eu estou com 2 longas que eu estou terminando de escrever, que eu ainda preciso começar o período de pré-produção, de captação. Tenho alguns curtas escritos também. Agora é questão de começar a fazer essas parcerias aqui, como conhecer as pessoas aqui que trabalham mais ou menos com a mesma visão e que queiram abraçar os projetos. E também com os ouvidos abertos, disposto a ouvir novas histórias, coisas que me interessem, que me empolguem, que eu queira participar. E já pode adiantar para quem está em casa sobre o que você está escrevendo? Então, tem um dos roteiros, vem um pouco da minha formação como historiador. Ele se passa na época da Revolução Francesa e ele, ao invés de falar sobre a tomada da Bastilha e essas coisas do ponto de vista de Maria Antonieta, de Luís XVI, ele é sobre a vida de um cozinheiro do palácio.
Então esse é um projeto um pouco mais ambicioso, que talvez precise ficar um pouco mais para frente. E tem outro que eu estou desenvolvendo com alguns amigos musicistas aqui, que é sobre um cantor que perde a sua voz e precisa redescobrir o seu caminho, e ele vai começar a buscar outras formas de voltar a se relacionar com a arte, e ele vai descobrir isso através de uma oficina de piano, onde ele começa consertando pianos, e daí vai desenvolver muita coisa. Legal. Eu não quero dar os spoilers todos. E para quem quer estudar, Tércio, você acha que quem quer estudar cinema hoje no Brasil, tem escolas apropriadas, tem que sair mesmo? Como é que está esse inteirinho da educação na área do cinema? Eu acho que hoje, de uma certa, não vou dizer que está fácil, mas você tem acesso à informação aonde quer que você esteja no mundo. Eu acho que você não necessariamente tem que ir para o exterior estudar, esse foi um caminho que eu escolhi por razões pessoais. Você tem sim escolas no Brasil, que eu não conheço muito a fundo os programas, mas pelo que eu vi de pessoas do meio, te dão uma educação ou te ajudam nesse caminho, e que são muito respeitadas. Eu acho sim que a educação formal, ela te ajuda, você vai aprender muita coisa dos professores, mas mais do que isso, tem algo que eu vi de um professor meu lá, que metade do que você aprende numa escola de cinema, você aprende do cara que está sentado do seu lado. Então eu acho que a escola de cinema, ela pode te inserir num meio onde tem muita gente discutindo o mesmo assunto. Você começa a formar parcerias na escola de cinema que talvez vão durar a sua vida inteira. Então eu acho que esse é um caminho. Você tem diversos cursos online, workshops que você pode se subscrever nos canais e começar a aprender. Se você entrar no canal da ASC, da American Society of Cinematography, a Sociedade de Cinematografia dos Estados Unidos, você paga uma mensalidade, uma anuidade, você ouve palestras e cursos e aulas das pessoas mais respeitadas dentro do meio. Então acho que tem informação para ser buscada dessa forma formal e também informal na internet. Agora, mais do que isso também é você começar a se inserir nas produções locais. Quanto mais você trabalha, mais você observa. Não tenha medo de carregar estantes do seu peso na madrugada, no meio da mata, para estar dentro dessas produções, porque às vezes são essas experiências que vão começar a te trazer para mais perto de outras pessoas e que você vai aprender. O acesso a câmeras, hoje ele é muito mais fácil, você compra câmeras baratas, o seu fone às vezes faz um filme, então comece a experimentar, assista algum desses workshops e fale, e se eu tentar isso, se eu tentar aquilo. Às vezes você não vai produzir agora a sua obra final, por causa do equipamento que você tenha te limitando um pouco, mas você vai começar a observar coisas e aprender coisas. E eu acho que o domínio da linguagem profundo, ele vai te ajudar muito. Eu vejo que às vezes as pessoas podem achar, não, mas eu tenho essa história, eu quero começar a contar essa história, e eu acho que você deve, mas ao mesmo tempo você deve tentar aprender a técnica do cinema. Como o Da Vinci conhecia a tinta, o pincel e o canvas, você tem que conhecer os seus instrumentos. E você vai perceber que quanto mais você conhecer, esse é um processo que vai durar a vida inteira, mais você vai se sentir livre para contar de maneira profunda as histórias que você quer contar. E você pode deixar então um contato para quem está em casa te assistindo agora? Tá bom. Você pode me achar no meu e-mail terciofilm, com M mudo, porque eu comecei nos Estados Unidos, mas eu vou fazer um outro e-mail aqui eventualmente, acho. Mas terciofilm@gmail.com, ou você pode ver meu trabalho na minha página www.terciogarofalo.com. Ok. Uma grande satisfação recebê-lo em nossos estúdios para esse Papo Supra, Tércio. Prazer. Muito bom. Prazer Alegria. todo nosso. Então, pessoal, este foi mais um Papo Suprem aqui pelo canal 2 da NET TV e afiliadas para você aí de casa em todo o Brasil. Meu grande abraço a todos. Tchau.